Bem-vindos ao Araçatuba S.A. dessa semana. E como é de praxe, antes de começar, é necessário a gente fazer os agradecimentos a quem lhes são devidos. Um grande parceiro, nossa querida Água Araguá, parceiraça nossa. Beber água é saúde. Temos que beber bastante água. Tem quem gosta de água sem gás, tem quem gosta de água com gás. Até na caminhada, né, Rodrigo? Você ainda fez algum comentário no Facebook falando água com gás até na caminhada. Eu amo água com gás da Água Araguá porque tem bastante gás, sensacional. Também ao Calu Cabeleireiros, que toma conta do nosso visual, né? Programa passado eu estava bem desleixado, eu estava de férias, voltei antes de passar no Calu, vim gravar. Já deu o trato. Aí eu fui lá, a Vaniar já me deu uma bronca lascada, a Ju também, fizeram minha barba, cortaram meu cabelo, já me botaram pelo menos apresentável. Também eu quero agradecer a quem nos veste. Agora nós estamos bonitos no trecho. Pô, chique, né? Olha lá, ó. A Mr. Kit, nossa grande parceira, parceiraça, nosso muito obrigado a Livian, que foi, assim, fator preponderante na decisão, né, que ajudou bastante a gente. A Giovana, que está à frente do negócio, que é uma empreendedora nata, sabe? Ela atendimento de primeira ali, de né? primeira. Não, mas você vê também, você vê a Giovana negociando, dá vontade de falar assim, ô Giovana, não dá pra Tecnobense te contratar, não, sei lá. Ela é empreendedora nata. Legal, que bom. A casa que nos recebe aqui, a Folha da Região, e a gente não se cansa em dizer, não existe como ganhar o jogo no mundo dos negócios sem informações relevantes. Assinar o jornal. E hoje em dia tem a plataforma do celular. Tem. Que é muito fácil. Você pegou o jeitão? Agora eu já tô também com o aplicativo. Exato. Não tem coisa melhor do que ler o jornal aqui de manhãzinha ou até ficar até as 2 da manhã. Exato. A qualquer hora. Deu uma em qualquer lugar. Exatamente. Num voo, no avião, você baixa o jornal e vai lendo. Poxa vida, é sensacional. E eu queria só fazer uma adenda nessa questão da Folha, Rodrigo. Aos domingos, eles têm dado um viés muito de negócios e de economia, né, no conteúdo voltado para a inovação também. Esse domingo que passou agora falou aí sobre jovens aqui da nossa, de Birigui, na verdade, mas da nossa região, que estão desenvolvendo jogos, né, orientativos, falando até de radiação e por aí. Legal, acho que vale a pena. Parabéns à nossa casa, Folha da Região. Assinem o jornal 3636-7779. Sempre um prazer estar contigo, dividindo aqui. Vamos aprender bastante com o nosso entrevistado de hoje. Vamos sim, Rodrigo. Mais um jovem empreendedor aqui. Exatamente. Traz o homem para a conversa. Marcelo Cruz, da Toque Toque. Da Toque Toque Brinquedos. Marcelo, muito bem-vindo. A gente conversava aqui um pouco antes de iniciarmos a entrevista, você falou que o negócio é familiar, começou com os seus pais. Acho que a sua mãe, é isso? Que deu início? Mesmo. Então, conta um pouquinho dessa história. Como surgiu a Toque Toque Brinquedos e como é que ela está hoje nas suas mãos? É o seguinte, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, o convite. Pra gente é uma satisfação estar aqui participando do programa de vocês. Falando na Toque Toque, a Toque Toque começou com um sonho. Minha mãe, a Célia Cruz, sempre teve um sonho de participar do varejo, trabalhar no varejo com o brinquedo. E ela fazia o que antes? Ela lecionava. Então, em um certo momento, foi essa história desse sonho foi aumentando, foi sendo... A vontade foi crescendo, foi analisando as condições e em 1989 foi quando inaugurou a primeira Toque Toque. Inaugurou onde? Foi na Silva Jardim? A Toque Toque, até hoje ela fica no mesmo local, a gente ampliou, teve algumas fases de ampliação, mas inicialmente ela foi inaugurada com, se não me engano, por volta de 30 metros quadrados. Quem administrava e fazia todo o processo da empresa era ela, e aí foi chegando com o tempo, foi desenvolvendo. Meu pai, o Carlos, que hoje é peça fundamental na empresa, a pessoa que lutou junto com ela, acreditou. Ele é advogado, tinha uma imobiliária, que a gente tem essa imobiliária até hoje, tinha uma financeira, e aí com o crescimento da Toque Toque, ele acabou tendo que desprender um pouco do tempo dele para poder contribuir com o desenvolvimento, com a gestão. Bom, mas então abriu as portas em 89. E como foi o crescimento de 89 até você
E 89 você tinha quantos anos, Marcelo? Tinha 8. 8 anos. Quer dizer, você pensava Eu ia brincar lá. Você pensava em consumir, não em vender os produtos. Você não queria vender para ninguém, você queria tudo para você, o estoque. Bom, mas de 89 até você efetivamente começar a trabalhar lá, como é que foi? Como é que foi o crescimento? Como é que deu sua entrada? No que você se formou para ir lá trabalhar? Como é que foi isso? Então, é o seguinte, eu sempre participei, né? Tipo, hoje, para mim é muito importante essa condição da minha participação anterior para que eu consiga, tipo, analisar melhor como é que funciona o nosso mercado, né? Tipo, e o varejo, tipo, o ponto de venda em si, porque eu tive a oportunidade de trabalhar no depósito com reposição quando eu tinha uns 15, 16 anos. Que também começou cedo, né, Rodrigo? Outra coisa que a gente sempre reforça por aqui, que é importante, né? Importante ter que privilegiar isso na vida das pessoas. Começar cedo. O doar foi um caso, né, que a gente trouxe semana passada aqui. Cara, então a gente tem que começar. Eu acho que nós temos um defeito. A gente às vezes quer ser muito politicamente correto e a gente deixa de falar e cortar a ferida para salvar a situação, salvar proteger demais. Tem que começar cedo. Não é ruim. É bom, é saudável, pelo contrário. Eu na verdade eu não era contratado da empresa, não tinha nenhuma. Exercer uma atividade. Exatamente, eu ia para aprender. Tipo, a minha família achava muito interessante que, para o meu desenvolvimento, que eu participasse. Uma boa filosofia isso. Antes de buscar o emprego, busque trabalho. Tipo, você não tinha um emprego, você tinha um trabalho. Eu ia para poder aprender. Não tinha horário. A minha prioridade era a escola. Sim. Tipo, os trabalhos, as atividades, não tinha nenhuma obrigação de estar lá em tal momento ou outro. Mas e eu vejo hoje que foi fundamental para eu conseguir analisar tudo isso. Então eu participei, eu já fiz pacote, que no mercado de brinquedo o pacote é muito importante. Eu já participei do caixa, já participei do setor de venda, colaborando, ajudando. Então, tipo, esse processo todo, até a minha entrada na empresa, vamos dizer que foram uns 10 anos desse processo de aprendizado mesmo, tipo, familiar, pessoal, de eu estar junto com os meus pais no empreendimento, até chegar a minha entrada. Tipo, eu sou engenheiro, sou formado pela Unesp, o que me contribuiu muito, a engenharia... É civil? Engenharia? Não, eu fiz engenharia cartográfica. Tá. Em que cidade? Em Presidente Prudente. Tipo, a Universidade de Cartografia, tipo, engenharia cartográfica de Prudente é uma engenharia, tipo, conceituada a melhor da América Latina. Então, os profissionais que me assistiram nesse curso, tipo, me ajudaram e contribuíram muito para me ajudar nessa condição junto com os meus pais dentro da loja. Então, eu acabando o meu curso, eu por opção voltei para Araçatuba para, junto com os meus pais, tocar o negócio, continuar no negócio. Que ano que foi isso? Foi em 2004. Entre 2004 e 2005, que efetivamente eu entrei na empresa como, tipo, parte direta da gestão. Bom, nós vamos encerrando esse bloco de introdução, já estamos no nosso limite de tempo. Sim. Uma pergunta que a gente gostaria de deixar para começar o bloco mercado, e antes de falar de concorrência, é falar dessa sua entrada em 2004, que eu gostaria de saber o seguinte: até hoje, 2015, 11 anos se passaram. Tok Tok é uma das maiores empresas, se não a maior loja de brinquedos de Araçatuba. Como que foi esse período de 2004 até hoje e qual a sua contribuição para esse crescimento? Responde isso no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., essa semana com o Marcelo Cruz, da Tok Tok Brinquedos. E a pergunta que nós deixamos no ar é saber desse jovem empreendedor, que entrou em 2004, um engenheiro cartográfico, recém-formado numa das maiores instituições do país, que é a Unesp. Eu vou falar isso porque é minha casa, né? E eu gostaria de perguntar o seguinte, porque, bom, tudo bem que o negócio estava crescendo, promissor, mas deixar aquilo que a gente estudou dá uma certa frustração às vezes, né? Mas se isso não foi uma frustração para você, não, vou encampar o negócio. E o que mudou de 2004 para 2015, 11 anos de história, com o Marcelo se envolvendo aí nesse negócio?
Então, tipo, nesse tempo, tipo, voltando à frustração da engenharia, na verdade, para mim não foi frustração nenhuma. Eu adoro o varejo. Tipo, eu acho que o varejo é uma ciência e a gente precisa analisar o varejo nos mínimos detalhes, com todo carinho, e carinho mais ainda porque a gente trabalha com brinquedo, então, tipo, a gente não vende, tipo, claro que a gente trabalha com produto, tipo, os números são importantíssimos no varejo como qualquer outro mercado, mas a gente trabalha um pouco também com sonho, expectativa. Então, para mim foi muito bom voltar, tipo, não foi nenhuma pressão, muito pelo contrário. Eu, no curso, já analisava, claro, a gente tem estatística, tipo, tem administração, tem economia, N cálculos, tem economia. Então, tipo, para análise de como funciona o mercado, isso daí foi muito bom. Cálculo numérico também você teve? Cálculo numérico, geometria analítica, física. De várias maneiras. Exatamente. Então, tipo, a engenharia me ajudou muito. E aí, nessa fase de saída da universidade, tive propostas. O mercado de cartografia é bem restrito. Tipo, como eu disse, a Unesp lá em Prudente é bem conceituada. Então, tipo, tipo, eu tive algumas oportunidades de sair daqui até para ir para o exterior, mas o varejo sempre não sei se é desde o comecinho, desde crescer, nascer, tipo, empresa, então, o que eu optei foi isso. Tem meu irmão, o Rodrigo, que também trabalhou um tempo com a gente e hoje ele trabalha em São Paulo com produção. Ele fez rádio e TV, então ele foi para São Paulo. Hoje tem minha esposa, a Cris, que trabalha com a gente também. E a contribuição, que foi o que você falou, tipo, qual é a minha análise em relação ao crescimento da empresa do ponto que eu entrei até hoje, eu acredito que... Em 2004 ela já tinha esse tamanho que ela tem hoje? A Toque Toque, eu acredito que em 2004 já tinha um tamanho, tipo, considerável. Tinha outras empresas de brinquedo aqui em Araçatuba, que também tinha um porte legal, mas a gente, ano após ano, a gente veio, tipo, crescendo e aumentando o nosso número. A gente participa de uma pesquisa de satisfação e há 6 anos... Que é desde o tempo que a gente faz, tipo, a gente é considerado, tipo, a empresa que o pessoal mais se lembra. É difícil, a gente fala até com os funcionários. Tipo, é difícil você falar assim, sabe a Toque Toque Brinquedos? E alguém fala assim, não conheço. É difícil. Por quê? Porque, a gente está há 25 anos no varejo, a gente investe muito em mídia, a gente, a prioridade... Já passou por muitas casas, né? Então... Muitas casas. A gente... Um dos pontos, um dos pilares que a gente usa na loja é, tipo, ter cuidado de como a gente faz atende esse consumidor, porque o mercado de brinquedo é um mercado que vamos tem falar sobre um cuidado. Esses diferenciais com relação ao mercado, Marcelo. Cresceu ou não cresceu nesses 11 anos que você esteve à frente? Crescemos todos os anos. Alguns anos mais, alguns anos menos. Quando vocês foram para o shopping? Vocês têm uma loja no shopping? Sim, nós inauguramos a loja no shopping quando a gente tinha 15 anos de Toque Toque, faz 10 anos atrás. Bom, então foi logo quando você começou, você faz 11 anos, foi logo que você começou. Qual é o seu papel numa decisão como essa, por exemplo? De colocar um novo... Você falou muito claramente numa coisa importante, que eu queria seja de extrema importância no seu segmento. PDV. A pessoa tem que ter facilidade, porque normalmente você vai comprar o presente para o seu filho quando você está meio com a consciência pesada, está trabalhando demais, então tem que estar no seu caminho, ou se é um presente para aniversário, que também a gente acaba deixando para a última hora e sai correndo para comprar da criança. Então PDV é de suma importância. Por que um shopping center e essa decisão foi tomada? Qual a sua participação nela, por exemplo? Um sangue novo na empresa ajudou a tomar tal decisão? Na verdade, para a gestão da empresa, a gente sempre, quanto mais a gente tem de ajuda, e no nosso caso, que é uma empresa familiar, como eu falei, meu irmão já trabalhou com a gente, minha esposa hoje trabalha com a gente, e a gente precisa dessa ajuda aí para a gente conseguir, tipo, fazer a gestão da melhor forma. Então, sempre quando tem alguma decisão a ser tomada, tipo, a gente monta uma reunião, tipo, se programa e estuda todas as condições, como a gente pode fazer, levanta números, cada um acaba, tipo, pegando uma ponta desse estudo e dessas análises para poder tomar a decisão. Claro que a decisão não é só minha e,
Tipo, não tem nem o porquê disso. Claro que, tipo, a opinião do meu pai é de extrema importância, da minha mãe, da Cris, da minha esposa, tipo, a gente senta e analisa, mas, tipo, as decisões são tomadas em grupo. Obviamente, se tem alguma divergência, alguém, tipo, dá uma opinião. Decisões colegiadas não é um privilégio de empresas familiares, viu? Na verdade, é um privilégio de empresas SA, que tem um conselho de administração, que já se existe isso para tomar decisões colegiadas, em grupo, para não ter um responsável nem pelo sucesso, nem pelo fracasso da coisa. Exatamente. Mas, quantos PDVs, quantos pontos de venda se tem hoje? Hoje, a Toque Toque Brinquedos, a gente trabalha com 2 pontos de venda. Na verdade, a loja da Silva Jardim, que é a loja que primeira loja, já teve algumas ampliações. Ela, na verdade, hoje, é entrada pelos dois lados. A gente teve a sorte de acontecer um empreendimento na Rua General, que dá de fundo para Toque Toque, e a gente conseguiu, tipo, passar 2 lojas. Então a gente pegou 2 dessas lojas desse empreendimento que tinha lá, conseguiu abrir, e aí agora a gente tem 2 entradas, tanto pela Silva Jardim quanto pela General Glicério. E o que mudou nessa história? Porque é uma coisa interessante geograficamente. Entra-se mais por onde? Hoje ainda a gente percebe, e a gente faz estudo sempre disso. Porque é interessante isso. Pela Silva Jardim, ainda a gente tem um maior fluxo. Eu acredito que pode ser pelo estacionamento que a gente tem à disposição na frente da loja. Então, é mais fácil a pessoa chegar, diferente do shopping. Porque no shopping você chega, você entra. Tipo, o fluxo ali é um passeio geral. Então, ali não, o pessoal acaba parando especificamente para consumir. Ou para analisar lançamento, ou para, tipo, passear, ou para se divertir. Mas, tipo, a entrada principal ainda hoje é a Silva Jardim. Perfeito. Você falou que tem 25 anos a Toque Toque. Eu tinha 15, eu tô ficando velho, já não era de comprar mais brinquedo. Então eu me lembro de um que acho que não existe mais, um concorrente seu, mas que pra mim era o lugar onde morava toda a felicidade do mundo. Chamava-se Bazar do Joaquim. Bazar do Joaquim. Não é verdade? Essa época. Ele existe ainda? Não existe mais? Não existe mais. O Bazar do Joaquim, na verdade o Joaquim era até, tipo, amigo pessoal do meu pai, eles trocavam ideia, tipo, era uma concorrência muito saudável, eles trocavam ideia sempre. Quando eles abriram, tipo, a Toque Toque, o Bazar de Joaquim já tinha um tamanho bem considerável. Que era lá no Calçadão, se não me... Eles tinham uma loja no Calçadão, depois eles abriram uma loja ali na Valdemar Alves, se não me engano. Eles tinham 2 pontos aqui em Araçatuba. Eu vou dizer uma coisa, o meu primeiro sentido de concorrência e de torcer por um lado e para o outro, eu me lembro que foi justamente com loja de brinquedo. Tinha a Foca também, lembra disso? Antes ainda, tanto que o Joaquim, salvo engano, o Joaquim era funcionário da Foca. Antes dele abrir negócio dele. Eu sou velho, mas eu me lembro de pequeno, que pra mim era assim, era o mercado perfeito, eles concorriam entre si vendendo brinquedo. Era sensacional. Era o que você queria, né? Era o mundo mais perfeito que existia no universo. E era muito legal isso. Nós estamos encerrando esse bloco mercado, não falamos tanto de concorrente, mas eu vou querer começar o bloco pimenta, apimentando e falando de concorrência. Está chegando na cidade para abrir, num dos shoppings da cidade, uma loja que, se não me engano, é a ReHap. Assusta concorrer com uma das grandes? Responde isso no próximo bloco, Marcelo. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA. E aqui, aprendendo, brincando. Com o Marcelo Cruz, da Toque Toque Brinquedos. Empresa de 25 anos no segmento. E que tem muito para ensinar pra gente com relação a se perpetuar no mercado, né? Eu imagino que seja um mercado que muda muito, porque as gerações... É o primeiro impacto da mudança de geração. Está nos brinquedos. Eu vejo que os brinquedos que eu brincava de pequeno já não são os mesmos de hoje. Alguns até são, viu? São. Que bom. Eu fico feliz em saber. Mas a pergunta que eu deixei foi com relação à concorrência. Até porque dos grandes ícones locais da minha época, que era a Foca e o Bazar de Joaquim, deixaram de existir. ReHap entrando no mercado. É uma grande cadeia de lojas de brinquedo que deve ter um poder de barganha para comprar mais forte. Assusta ou não assusta, Marcelo? E como funciona isso? Qual a estratégia para combater isso? Na verdade é o seguinte, a gente leva a concorrência como uma condição de aprimorar o serviço. Tipo,
não é a primeira empresa que vai entrar em Araçatuba para concorrer com a gente, e a gente aprende muito com a concorrência. Então, tipo, a gente fala que a concorrência melhora o nosso serviço. E a gente já viu que isso daí é bem verdade. A ReHap é sim, tipo, hoje, na verdade é um grupo que comprou, a ReHap era de uma pessoa, era de um brasileiro, que foi vendida por um grupo americano. Esse grupo também comprou uma outra empresa de brinquedo e acabou agregando. Hoje eles participam com 120 lojas no país inteiro. Assusta? Não assusta, sabe por quê? Tipo, na verdade, a gente estuda muito o mercado para eu poder vir aqui e falar isso que não. O que acontece? Das chaves que a gente sempre trabalhou, e isso daí é dito até pelos nossos clientes, é que a gente tenta, tipo, assistir o cliente com tudo que é possível trazer em relação a brinquedo. Claro que a gente pensa muito em segurança, porque isso é fundamental, tipo, produto que tem certificação do Inmetro e todas essas normativas que é necessário para a gente poder comercializar com segurança. Mas o que a gente tenta ter é mix, tipo, o nosso mix é amplo. Nós hoje trabalhamos não no final do ano, porque no final do ano a gente acaba aumentando muito o nosso mix, mas hoje a gente trabalha com 6.000 itens diferentes. Dentro desses 6.000 itens, a gente trabalha com sortimento. Então, um exemplo, eu estava até falando com o Caíto, na hora que sai uma boneca, por exemplo, das princesas, que é um código e é considerado um item, tem a Bela Adormecida, a Cinderela, a Branca de Neve. Então, se você for considerar, tipo, item a item, diferente na loja, passa dos 20 mil, 25 mil. Então, coisa que as grandes redes não conseguem, tipo, trabalhar. Eles trabalham com mix específicos, com produtos específicos. Eles não utilizam nem depósito. A gente tem um espaço quase maior do que a loja de produto estocado para conseguir atender o pessoal ponto a ponto, não faltar produto. É isso que a gente tenta. Então, e a gente conhece muita gente do mercado de brinquedo fora daqui. A gente tem a oportunidade de comprar das duas maiores fabricantes de brinquedo do mundo, que é a Mattel e a Hasbro. Aqui na região, quem compra direto é só a gente. No estado de São Paulo, uma das duas, acho que tem 8 empresas que compram direto, e a gente tem a oportunidade de comprar direto. Então, com esse acesso, a gente consegue ter mais acesso à informação, a gente consegue ter contato com outros lojistas de outras regiões. Preço é importante ou não? Preço é importante. Essas negociações que você faz, que nem você está dizendo, que compra diretamente dessas duas maiores empresas fabricantes de brinquedo, te dá uma competitividade à frente do resto? Porque isso é uma pergunta de negócio. Se focar no supply chain resulta numa política de preço mais agressiva? E se isso pesa no seu negócio tanto quanto o atendimento? Eu acho ainda que o atendimento pesa mais. O preço é importante, a gente vem vendo que com o tempo, tipo, essa questão do preço não é, tipo, a questão mais importante. Eu acho que ter o pessoal treinado para poder conseguir indicar para o seu filho o produto que ele vai gostar, porque criança, tipo, é muito pontual, é temporal, então é um produto que às vezes foi lançado em dezembro, hoje já não é mais, nem, já até passou do ponto. Então a questão do preço é sim importante, como é no varejo no geral, mas eu não acredito que é a mais importante. Mas claro que me dá a condição para poder negociar. Muita coisa de brinquedo acaba usando preço sugerido hoje, então, tipo... Já te dá referência e... Então não muda muita coisa, tipo, em relação a preço de um ou do outro. E essa é a grande jogada. O que a gente tenta é prestar um bom serviço, porque ter o pessoal treinado, ter o produto disponível, o pós-venda é muito importante, porque a gente analisa aí, tipo, a lei te dá, tipo, dá ao comerciante, ao varejista, 30 dias para conseguir solucionar um problema. Às vezes uma pessoa fica esperando ou fica economizando para conseguir comprar um carrinho de controle remoto, que é o sonho do filho. E aí ele leva para casa e ele não funciona por algum motivo. Então, tipo, esse meu pós-venda
pra gente é primordial. Assistir, porque quando é um adulto, o adulto entende que ele tem que esperar um tempo, que nós precisamos pegar esse produto e mandar pro fornecedor para que ele analise, e legalmente é isso, que ele analise se exatamente foi um defeito ou se não era um defeito, foi um problema de mau uso ou alguma coisa desse tipo. E a gente, tipo, corre contra isso. A gente tenta resolver todos os problemas que a gente tem, se não imediatamente, com no máximo 48 horas. Essa é a nossa política. Então, acaba tendo algumas coisas acabam até entrando na despesa, sabe? Que aí, tipo, a gente não consegue... A sua margem, quer dizer, a margem cobre esse serviço. Na verdade, essa é a composição. Exatamente. A gente consegue, tipo, cobrir esse serviço. Legal. Que pra gente é importante. E tem outro ponto que eu queria... Uma constatação, Rodrigo, uma pergunta. A constatação pra mim, pelo menos, ficou claro porque que ele não teme a concorrência. Sim. Ele estuda muito bem o mercado. Claro. Falou bastante. Eu acho que é uma política que você usa muito também. Exato. Certo? Não teme porque conhece. E as estratégias até meio que equivale. Por exemplo, nós temos... Eu fiquei sabendo que uma das coisas que as pessoas viam como uma grande coisa dentro do nosso negócio era o pós-venda. Que eu nem acreditava que via como alguma... Eu achava que só eu que enxergava aquilo. E fiquei sabendo que o pós-venda é uma das coisas que as pessoas falam, aí o pós-venda deles são rápido, da Tecnobens é rápido e tal. Aí você falando agora, realmente o pós-venda tem um peso gigantesco no processo. Tem sim. Eu tive uma experiência há muito tempo, né, na Constru Shopping, a gente atuava muito com varejo, então trabalhava com esses itens todos e por aí vai. E foi ali que eu estava fazendo a pós-graduação na época, ainda na Getúlio Vargas, e que eu constatei que, de fato, em essência, no varejo, a questão do atendimento ela se sobrepõe sim ao preço. Não é pela gentileza do atendimento, mas pela qualidade, né? A informação prestada, a segurança que você passa. Então, é um composto que tem por aí. Mas assim, eu queria só confirmar, já que estamos ainda no Pimenta, para esse mercado em particular, é diferente da Constru Shopping. Na Constru Shopping o ticket médio era sempre muito alto, então se pesquisava muito. O teu cliente, ele pesquisa muito o preço antes de comprar ou não? Ele entra e sai da loja? Isso, essa que é a pergunta. Eu digo assim, porque é até uma falha minha. Eu não costumo fazer isso com o consumidor quando eu vou comprar. Será que isso é uma realidade de mercado ou não? E será que isso contribui também para o preço estar entre o segundo ou terceiro colocado dentro das prioridades de escolha do consumidor? A gente tem sim, claro, tipo, ainda a mídia ainda fala muito disso, pesquisem o preço, corram atrás, mas não acontece, tipo, é difícil a gente não conseguir assistir ou atender um cliente ou uma necessidade do cliente em razão do preço. Na verdade, o sapão entrou lá. Não, na verdade é o seguinte, até tem os clientes que acabam pesquisando e vai lá para mim e fala assim, Marcelo, é o seguinte, eu sou seu cliente, mas eu tenho o costume de pesquisar o preço, às vezes até pela internet, e a condição que eu encontrei é essa aqui. Então, tipo, a gente cobre. É isso, tipo, a gente tenta atender o cliente e não deixar ele sair dali sem comprar, sem ser assistido. Ninguém força a barra, porque, tipo, é o que eu te falei, o brinquedo tem que ser, o brinquedo tem que ser específico para aquela idade, tem que atender o que a gente não quer. E brinquedo, tipo, o pessoal ganha brinquedo do parente, ganha brinquedo do tio, do padrinho e tal. Então, tipo, é difícil hoje em dia não ter, fala assim, essa criança, a não ser que seja, tipo, uma criança que realmente precisa de uma necessidade, mas que tenha 1, 2 ou 3 ou 4, entendeu? Então, tipo, para conseguir fazer a criança gostar daquilo lá, que essa é a grande jogada nossa, a gente tenta vender o produto, mas que a criança queira brincar, que utilize o produto e não deixe de lado, como a gente acaba falando, então, brincou 5 minutos e não brinca mais. Então, tipo, o pessoal que trabalha comigo é treinado para que consiga da melhor forma e dentro da faixa de preço que o cliente quer gastar, porque a gente tá falando de preço, de pesquisa e tudo mais. O que eu consigo analisar é que hoje o pessoal vai lá e fala, eu tenho um aniversário para comprar um presente X para uma criança tal, às vezes é um melhor amigo, ou então um amigo mais próximo que frequenta a sua casa. Ele já vai pensando mais ou menos o que ele quer gastar. Então, ele busca dentro do que eu tenho de opção o que cabe para ele. Então, eu falo, eu quero gastar R$80. Tudo bem, então vamos ver aqui como que a gente consegue te atender para que você leve um presente de R$80 que essa criança consiga brincar. Eu ia terminar esse bloco e chamar o bloco tendência justamente do seguinte. Era uma tendência natural dos bancos antigamente chegarem para as empresas e falar assim, traz a conta dos seus funcionários para cá, você vai ter, sei lá, comprava a carteira. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa em São Paulo que vendeu em dinheiro essa carteira.
É uma tendência, por exemplo, você chegar e bater na porta do... Caíto tem um filho, logo vai fazer aniversário de um ano, bater lá, Caíto, vamos fazer o seguinte, faz sua lista de presente aqui comigo, que eu te dou X% em presente pro seu filho do valor que você vem aqui escolher do quilo que foi vendido. É uma tendência esse modelo de negócio, porque hoje nada mais vantajoso em marketing do que o endorsement. Você fala assim, eu tenho uma lista de presentes lá na Tok Tok, compre lá. Pô, isso é a melhor propaganda que existe. É você botar sua lista de presentes, a lista de presente para o seu filho, aonde você acredita que seja a melhor loja. Como você vê isso e qual a sua estratégia para esse negócio chamado endorsement? Responde isso no próximo bloco, Marcelo. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Sempre lembrando que Marcelo aqui não vai dizer o contrário, com certeza, porque é um leitor da Folha da Região. Informação ganha o jogo. Nós estamos discutindo aqui nos bate-papos entre um REC e outro. E a gente sabe que nós temos um estrategista aqui na nossa frente. Ainda vai fazer cuidado com isso aqui, senão o concorrente pega a ideia. Marcelo, vamos lá. É uma tendência você trazer o endosso da personalidade mais influente daquela data comemorativa para colocar uma lista de presentes, por exemplo, dentro da sua loja? Quanto que isso é estratégico dentro do seu negócio? E se você pode falar um pouquinho sobre esse assunto. Sim, é o seguinte, a lista é uma coisa que a gente já trabalha há muitos anos, há muitos anos, isso começou até, com um pedido de cliente, meu filho acaba ganhando muita coisa repetida, que é aí que a gente tenta, focar hoje, ganha muita coisa repetida, ou então um brinquedo que ele nem brinca, e aí tem esse problema, e a lista vem para tentar fechar tudo isso, sair batendo de porta a porta para ver se foi ali que foi comprado o presente do seu filho, se é ali que você vai conseguir trocar ou não, porque legalmente a troca de produto, nenhum varejista tem que trocar o produto porque a pessoa comprou e não gostou. Na verdade a troca é feita somente para produtos com defeito depois daqueles 30 dias que é analisado, que é o que a gente estava falando nos blocos anteriores. Então, a gente já faz isso, tenta trocar tudo que eu tenho, tudo que é possível para eu atender o meu cliente e não, ter essa dificuldade de ficar descobrindo aonde que é, porque na hora que desembrulha, você perde o parâmetro, você não sabe aonde que o cliente comprou, aonde que não comprou. Então, a lista, cara, é uma coisa muito legal. A gente tem, hoje, a gente tem tá bolando, tá finalizando, já tá quase finalizado, uma campanha muito legal em relação à lista, para como a gente pode atender o cliente, porque você fala assim, mas tem uma lista, mas qual é o benefício que eu tenho, então quanto que eu vou ganhar em relação a isso para deixar minha lista aqui? Se você pensar em alguns pontos que eu te falei, independente do desconto ou não, ou do presente ou não, que isso daí com certeza está dentro do que a gente está pensando, sim, mas se você pensar que seu filho não vai ganhar nenhum presente repetido, que ele não vai ganhar nenhum presente que não cabe para a idade dele, que isso é importante, depende da pessoa que está assistindo você na compra, essa indicação pode não caber para a idade do seu filho. Ou mesmo que caiba, se é um brinquedo ou um personagem, porque hoje a gente vive muito de personagem, de filme, e tudo às vezes é uma coisa que não chama a atenção dele, que é um brinquedo que ia ficar, igual a gente falou, jogado no canto ali, a lista acaba com isso, porque a mãe vai lá com a criança, ela escolhe e pontua, eu gosto dessa linha, desse personagem. Então, e pro convidado, para casamento, isso daí já é uma coisa usual, e pessoalmente eu acho uma coisa fácil, porque você sabe mais ou menos quanto que você vai, gastar com esse presente, você tem a certeza de que você vai escolher um presente que a criança não vai trocar, porque não é legal você comprar, mesmo que a loja, que é o que a gente faz, não tem problema, se ele não gostou, você traz para mim que eu troco, a gente faz essa gentileza, mas você que está presenteando, o que você quer é ver a criança brincando com o produto, então, essa condição de você acertar em cheio no que a criança vai ganhar é uma condição legal. A condição da troca, de você pegar tudo, levar lá, mesmo alguma coisa que levaram, porque mesmo com a lista, tem gente que fala assim, eu quero comprar essa água aqui, é isso que eu quero dar pro meu filho, é esse produto aqui que eu quero dar, independente se ele não tá na lista, eu gostaria de escolher isso. Então, para ele consegue voltar para a loja e falar assim, mesmo assim eu ganhei esses produtos aqui, eu queria trocar. Aí tem muita
muito mais facilidade. E é interessante isso, porque assim, eu gosto de escolher o presente para criança, principalmente os didáticos. Você fala para Luísa, por exemplo? Ou não? Para quem você vai dar? Eu tenho essa mania. Eu acho que é um jeito de eu contribuir. Sim. Qual a contribuição que você quer prestar para aquela vida? Entendeu? É o meu você jeito de dá sentido para coisa. Eu dou sentido para os meus. Assim, eu tenho essa mania de querer dar um sentido para alguma coisa. Mas é muita gente, viu? Tipo, então eu não tô sozinho nessa. Não, a gente tem muito. Claro que, tipo, os licenciados, tipo, os personagens têm um apelo maior com as crianças, até por causa da mídia e tudo mais, mas os educativos têm uma posição legal, tipo, a gente tem um mix legal de brinquedo educativo, até de fabricante nacional, tipo, muito bem conceituado, como Estrela, como Gro. A gente estava num bate-papo aqui falando dessas empresas nacionais que tem um mix de educativo legal, que cabe, que é divertido, sabe? Não é aquela coisinha chata, igual quando a gente fala em educativo, acaba trazendo uma coisa com pouca diversão, mas não é, cara. Tem muita coisa educativa divertida que atende essa molecada que precisa. Eu acho que, tipo, entre um ou outro, tipo, um educativo dentro, cabe muito bem. Puxa, eu já vou querer saber mais desse segmento, eu só vou aproveitar para uma outra constatação, algo muito legal, Rodrigo, que é o seguinte. A gente está olhando, fazendo uma análise aqui da Tok Tok. Então, hoje, para quem está assistindo, está muito fácil de observar e aprender com isso. Sim. Certo? Que você acabou conseguindo criar uma relação, a qualidade de relação Tostines, vamos chamar assim. Você acerta na ponta, né, e acerta, né, no teu negócio também. Porque você estabelece um relacionamento com o teu cliente, né, de fidelização depois. Você conhece a história dele. Sim. Pô, no primeiro ano, quais foram os presentes? No segundo ano, terceiro e por aí vai. Pelo nosso sistema a gente consegue ter essa análise, né? Esse feedback de cada alimentar você de como a tomar as melhores decisões, porque aí daí que vem, na verdade, a minha pergunta. Então, se você ajuda a quem compra, né, para presentear bem, né, acertar a mão na hora de dar presente, de dar o sentido naquele presente, ajuda a quem está colocando a lista lá, de não ter essa trabalheira toda depois de trocas, escolhas e por aí vai, mas ajuda muito também o negócio, e é isso que eu queria chamar a atenção aqui, porque você comentou que tem um índice de renovação de brinquedos, são 6 mil itens, se você considerar toda a variedade, são cerca de 25 mil, e você lançou aqui que a cada ano, cerca de 40% desses brinquedos são renovados, ou seja, tem uma taxa de obsolescência ou de renovação, vamos dizer, muito alta. Então, para você acertar nessas escolhas, 130 fornecedores aproximadamente, você me passou, tem que ter um baita num painel de controle, né? Não é mole gerenciar um negócio desse. Essas informações ajudam você a alimentar. Queria saber quais são as estratégias centrais para você, como Tok Tok, acertar a mão nessa renovação que você faz a cada ano. A gente estuda, é a análise de mercado, é o que você falou, eu uso os números que a gente tem, a gente usa a expectativa, a gente usa a análise dos fornecedores, a gente usa análise de mercado internacional para ver o que acontece com aquele produto ou produto específico, o que acontece, ou então lançamento de filme. Esse ano lançaram vários filmes legais aí que, tipo... Então você já conhece as avenidas que falam, puxa, esse filme deu sucesso, quais são, seu Rodrigo? Você conhece os filmes aí? Frozen? Como é que é? O Rodrigo tá por dentro de todos. Frozen, isso é Frozen, não tem outra coisa pra falar. Tem item que, você falando de Frozen, é até engraçado, tipo, por mais que a gente tente analisar, por mais que a gente tem prioridades em algumas empresas, pela condição que a gente tem, por comprar direto, não comprar de distribuidor, então, tipo, a gente consegue receber esse produto de primeira mão, mas mesmo assim ainda é difícil, porque o fornecedor não consegue analisar, tipo, Frozen foi uma loucura. Foi um fenômeno. Ninguém, nas melhores expectativas, imaginou que esse filme conseguiria chegar onde chegou. Então, a produção desse item específico foi considerado, tipo, muito pequeno. Porque eu pedia uma quantidade de peça e eles conseguiam me mandar 10%. Por quê? Porque tinha que assistir. Senão não conseguia liberar para o mercado total. Nós vamos encerrando esse bloco tendência e para começar o bloco de encerramento, eu gostaria de fazer a pergunta que tem a ver com o que você falou. Obsolescência, estoque e coisa que você não vai vender mais. Se 40% tem que ser comprado todo ano, quanto sobra de estoque de coisas que você não vai poder mais vender, não porque não serve para alguém, mas porque não é comercialmente vantajoso para você estar lá na sua vitrine? E o que fazer com esse estoque? Responde isso no próximo bloco, Marcelo.
Bem-vindos de volta ao Oração Tribo SA. E antes da gente trazer a pergunta de novo com relação ao que fica no guardado, fora das prateleiras, do que sobra do ano a ano, da renovação da grife, o seguinte, o negócio de endosso, Caíto, eu acho uma coisa muito interessante, desde que seja verdadeira. Por exemplo, quando a gente resolveu assinar com a Mr. Kit a parceria, é porque nós vimos que tinha simbiose, tinha alinhamento. Né? Tanto que alguém quiser me dar presente de roupa, passa lá na Mr. Kit, já vai saber o que é. Exatamente. Tá certo? Porque ali tem coisa que eu gosto. Desde a camiseta que veste bem até o costume. Né? A modelagem, tudo. Mas esse negócio do endosso é uma coisa muito importante que as empresas vão ter que começar a olhar para ela com um certo cuidado. Mas voltando ao assunto estoque, sobra muita coisa. Tem coisas que não dá para se devolver, ou se devolve tudo para a fábrica aceita tudo de volta e te ressarce em outros produtos. Como que funciona isso, Marcelo? Essa variação anual de lançamento e tudo acaba gerando sim uns produtos que não são tão vendáveis quanto o que está hoje na ponta, na alta, ou que estão procurando muito tempo. Como é que... eu não consigo mandar de volta para a fábrica. Elas não pegam isso? O que eu faço? Eu tento analisar, ponto a ponto, quanto eu compro, quanto que eu tenho em estoque, quanto que é a minha condição de venda, para que não me sobre muito. E o que me sobra... Você falou no começo da conversa que você tem uma sala quase que do tamanho do nosso estúdio hoje, cheia de brinquedo que você não comercializa mais, mas que serve para todo mundo, mas que não é... É melhor você deixar uma Frozen exposta na prateleira do que deixar aquele brinquedo, por exemplo. Isso é fato? É fato. Fisicamente é difícil a gente conseguir comportar tudo. Então, o que a gente... Claro que a gente não sobra tanto, porque a gente analisa muito bem as coisas, mas o que sobra e o que a gente não consegue mais comercializar por condição ou por espaço físico, que você está falando dessa sala aí, isso aí é um acumulado de muito tempo. São produtos que estão... Ou com a embalagem não está tão legal, por estar lá no ponto de venda há muito tempo. Amassou um pouquinho a caixinha. Exatamente. Ou então, um exemplo, uma Barbie que tem um coraçãozinho e aperta e acende uma luz. E ela não está acendendo mais a luz, então eu não consigo comercializar mais, mas que, assistiria... A criança brincaria. Exatamente. Então, o que a gente tem esse espaço e aí a gente faz, um serviço social, a gente doa. Então, uma das coisas que a gente faz nesses produtos que acabam ficando inviável à venda, ou por condição, ou por tempo, deixar para doação. A gente faz um trabalho social lá na Toque Toque, não é de hoje, já faz muito tempo. O que eu queria até aproveitar aqui para poder, a gente está pensando numa campanha, ainda não está lançada, isso aqui é primeira mão, mas a gente está finalizando, mas para a gente tentar fazer alguma coisa no Natal com isso, então a gente busca parceiro, porque é que a gente é ponto direto, então a gente estava até conversando, a grande jogada da onde você coloca esse brinquedo para quem ele serve, não para quem criança, é para qual idade. Um exemplo, se eu tenho um filho de 5 anos, os brinquedos dele de 2 não vai servir mais para ele. E não adianta eu dar para minha vizinha, que tem um filho de 7, que ele não vai brincar também. Pode ser até que ela aceite, porque às vezes ela também conhece alguém, tal, mas acaba se perdendo muito nesse processo. Então, o que a gente quer é tentar analisar e direcionar, canalizar o brinquedo de 2 anos para a criança de 2 anos. O de 6 para de 6, para que a gente consiga aproveitar ao máximo isso, que não seja esse brinquedo. Né? Exatamente. Exatamente. Né? E assim, exatamente, que não seja descarte e que seja utilizado da melhor forma e para a idade específica, porque além da utilização, tem a questão da segurança. Você vai pegar um brinquedo de 5 anos e vai entregar numa criança de 3 ou de 2, acaba sendo um risco, em vez de contribuir, acaba sendo perigoso. Rodrigo, acho legal, bacana, parceiros interessados que entrem em contato aí contigo, né? Acho que no fim a gente pode dar a oportunidade para deixar um telefone, um contato lá da Toque Toque. Eu só queria trazer... Toque Toque. O S saiu sem querer na segunda. Mas eu queria puxar de onde você começou a questão, que é né? O que sobra, você faz a doação. Aí você falou, o negócio não pode deixar sobrar muito, porque senão ele fica inviável. Alguém tem que pagar esse preço. Exatamente. Então, uma dúvida que eu tenho, então, por exemplo, eu imagino que Natal seja o período de maior movimento, de maior volume de vendas.
Ou não? Então, o nosso mercado é muito sazonal. Tipo, eu posso dizer que 50% do que é, tipo, faturado no ano tá dentro do Dia das Crianças e do Natal. Ok. Então são 50%. Que é muito considerável. A sazonalidade é absurda. São duas datas âncoras, né? Então, assim, você precisa ter, são 100, como falamos, são 25 mil itens, né? Mais de 25 mil itens, 130 fornecedores, por aí vai. Você conseguir fazer um bom planejamento, né, das suas compras para que não sobre tanto. Então, você tem que relacionar compra e expectativa de venda. A minha pergunta é, estamos olhando para esse cenário de 2015, por exemplo, o quanto disso você usa na ponderação perspectivas de mercado, ou seja, cenário macroeconômico, como as famílias devem se comportar com relação às compras, e o quanto você coloca nessa sua fórmula de ações do composto de marketing, então falando de produto, preço, praça e promoção, né, comunicação. O que resolve mais? O que é mais pesado nessa fórmula? Como a economia está se comportando ou o que você consegue fazer a partir de um composto de marketing, por exemplo? Na verdade, as duas são muito importantes. Certo. Tipo, o que acontece com a gente lá é o que a gente consegue analisar em indoor, que a gente consegue analisar no nosso mercado ou em casa especificamente é importante. Mas o que é se esperado também é importante. E querendo ou não, a gente acaba vendo que o esperado acaba acontecendo. Então, tipo, claro que a gente não fica segurando as coisas para poder, o que a gente acha é que tem que, não adianta. Mas tem por exemplo, que segurar. no mercado recessivo como agora, você vai comprar produtos de maior valor agregado ou brinquedinhos mais baratos para ficar no, vamos dizer, que tem um menor valor agregado, mas que as pessoas possam dar de presente? Porque eu acredito que no momento de recessão você não vai querer dar um brinquedo de R$1.000 pro seu filho, mas você pode dar um de 50. Sim, não. Como que isso monta a sua estratégia nesse mercado? Então, na verdade, a gente atende todas as faixas de preço. O que a gente tenta fazer é aumentar o número de vezes de compra. Então, tipo, eu não estocar muito. Em vez de eu comprar 100 peças, eu compro, tipo, 4 vezes de 25. Um exemplo, tô dando. Mas, tipo, a gente tenta ponderar dessa forma, tipo, para que a gente não erre tanto na hora de ficar com o produto. Porque, querendo ou não, tipo, mesmo essa movimentação de expectativa, de mercado e tudo mais, essa coisa da crise econômica das famílias, e tudo mais, endividamento, querendo ou não, acaba influenciando. Sem tipo, sombra de dúvida. Porque o consumidor, tipo, diretamente, o consumidor fica com medo eu não digo que a pessoa deixa de comprar um presente para alguém. Ela compra, mas ao invés de comprar um de 150, acaba comprando o de 50. Sim. Isso é óbvio, momentos recessivos exigem isso. Nosso tempo está estourado. Foi um prazer enorme, Marcelo. Você é uma pessoa que deixa tudo muito às claras, isso é muito bom. E mostra também que se você está vendendo um produto, um negócio, tem que ficar às claras também para que serve. Aí já ficou bem claro que você é assim. Quem quiser alguma empresa queira participar dessa ação de final de ano com você, fala com quem, como é que funciona isso? Cara, pode procurar a gente lá na Tok Tok mesmo. Tipo, a gente tá lá na Silva Jardim, tem a nossa loja lá do shopping, o telefone lá da loja é 3621-3556, acaba achando a gente lá, tipo, o tempo todo a gente tenta estar na loja o tempo inteiro. Barriga no balcão. A gente acredita que quanto mais tempo a gente esteja dentro da empresa, mais a evolução é melhor. Eu queria aproveitar a oportunidade, a gente está falando da Tok Tok, eu queria agradecer os nossos colaboradores, tipo, queria agradecer o Carlos, a Célia, que são os meus pais, a Cris, que trabalha com a gente, que esse pessoal todo, tipo, na verdade não sou só eu e uma empresa, você sabe tipo, como funciona, tipo, a gente está desse tamanho, a gente assiste, tipo, dessa forma e a gente cresce no número que a gente cresce, porque todo mundo está engajado. Nossos funcionários estão lá todo dia, tipo, desprendendo todo o tempo para poder colaborar com essa, tipo, a empresa que é hoje a Tok Tok. Parabéns, parabéns. Queremos agradecer a todos que nos assistem. Críticas e sugestões, contato@aracatuba.sa.com.br. Foi um prazer enorme tê-lo aqui, tê-los conosco. Pode encerrar, Caetão. Tá joia. Rodrigo, obrigado. Marcelo, espetacular, gostei muito. Acho que quem está assistindo, vou recomendar aqui, viu, Rodrigo, que assista pelo menos 3 vezes essa entrevista, porque tem muita mensagem aqui que vale... Subliminar, que vale ruminar sobre ela, né? Pensar, matutar sobre ela. E deixar mais um abraço dos nossos sempre parceiros. Perfeito. Aguaraguá. Mr. Kit, a equipe do Calu, que dá aquele trato no nosso visual. Exato. E, claro, a Folha da Região, que está sempre aqui nos apoiando também e nos munindo com muita informação e de qualidade.
Até a próxima, nos vemos lá.